Por algum motivo especial esse audiobook chegou até você. E se você gostou e quer colaborar com a divulgação, você pode simplesmente deixar seu like clicando no gostei. Se você quer ajudar com o crescimento do canal, inscreva-se, ative todas as notificações, assim você será sempre avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. Mentes interligadas, evidências científicas da telepatia, da clarividência e de outros fenômenos psíquicos. Din Hadin. Prefácio. Se você não se sentir tonto algumas vezes quando pensar a respeito destas coisas, então é sinal de que não as entendeu realmente. Teoria quântica. Niels Bohr. Uma das descobertas mais surpreendentes da física moderna é que os objetos não são tão separados como poderiam parecer. Quando você penetra no núcleo do material que lhe pareça mais sólido, a separação se dissolve. Tudo que permanece, como o sorriso do gato de Cheshire, o personagem de Alice no País das Maravilhas, são relacionamentos que se estendem curiosamente através do espaço e do tempo. Essas conexões foram previstas pela teoria quântica desde seu início e apelidadas ações fantasmagóricas à distância, por Albert Einstein. Um dos fundadores da teoria quântica, Erwin Schrödinger, denominou-a entrelaçamento, ou emaranhamento, e disse: "Eu não diria que este é porém o traço mais característico da mecânica quântica." A realidade mais profunda sugerida pela existência do entrelaçamento é tão diferente do mundo da experiência diária que, até recentemente, muitos físicos acreditavam tratar-se de fenômenos interessantes somente por razões teóricas abstratas. Eles aceitavam que o mundo microscópico das partículas elementares poderia demonstrar-se entrelaçado, de uma forma bastante inusitada, mas se presumia que estes estados de entrelaçamento fossem temporários e não apresentassem consequências práticas para o mundo tal como o experimentamos. Muito rápido, este ponto de vista está se transformando. Hoje, os cientistas estão descobrindo que há várias razões pelas quais os efeitos dos entrelaçamentos microscópicos sobem a escala de magnitudes, até alcançarem nosso mundo macroscópico. As conexões entrelaçadas entre objetos de tamanho atômico, detectadas por experimentos preparados com cuidado, podem persistir ao longo de muitos quilômetros. Há descrições teóricas mostrando como tarefas podem ser realizadas por grupos de entrelaçamento, sem que os participantes do grupo comuniquem-se uns com os outros de qualquer maneira convencional. Alguns cientistas sugerem que o espantoso grau de coerência apresentado pelos sistemas vivos poderia depender em algum aspecto fundamental de efeitos quânticos, como o entrelaçamento, por exemplo. Outros sugerem que a percepção consciente é causada ou relacionada, de alguma forma importante, com as partículas entrelaçadas no interior do cérebro. Alguns chegam até mesmo a propor que todo o universo seja um único objeto totalmente entrelaçado consigo. Se essas especulações forem corretas, como seria a experiência humana dentro de um universo assim interligado? Sentiríamos, de vez em quando, experiências místicas concretas de ligação emocional com pessoas amadas, mesmo à distância. Essas experiências evocariam uma sensação de assombro diante da percepção de que, na realidade, existe muito mais do que nosso raciocínio e o senso comum implicam. Poderiam mentes entrelaçadas estar envolvidas quando se escuta tocar o telefone e de algum modo já se sabe, instantaneamente, quem está chamando. Se, de fato, passamos por tais experiências, essas poderiam ser decorrentes de informações reais que, de algum modo, passam desapercebidas por nossos costumeiros canais sensoriais, ou esses relatórios inexplicados são mais bem entendidos como meras coincidências e ilusões. São esses os tipos de perguntas que serão explorados no decorrer deste livro. Em suas páginas, iremos descobrir que existem evidências experimentais substanciais da existência de alguns tipos de genuínos fenômenos psíquicos. E ficaremos sabendo por que a ciência, até pouco tempo atrás, ignorou boa parte desses interessantes efeitos. Durante séculos, os cientistas presumiram que tudo poderia ser explicado por mecanismos análogos aos mecanismos do relógio. Porém, no decorrer do século XX, para surpresa de todos, descobrimos que essa pressuposição científica corrente, embora aparentemente apoiada pelo senso comum, está incorreta. Quando o tecido da realidade é examinado bem de perto, não se encontra nada que, mesmo de longe, se assemelhe aos mecanismos de um relógio. Ao contrário, a realidade é tecida de estranhos filamentos holísticos, que não se acham localizados em qualquer ponto determinado nem do espaço, nem do tempo. Dê um puxão, mesmo bem de leve,
em uma ponta frouxa deste estofo da realidade e o pano inteiro flutua, instantaneamente, através do espaço e do tempo. A ciência ainda se encontra nos estágios mais iniciais da compreensão do entrelaçamento e existe muito para se aprender. No entanto, o que vimos até hoje nos confere uma nova maneira de pensar a respeito dos fenômenos psíquicos. As experiências psíquicas não são mais consideradas como resultado de talentos humanos raros, dotes divinos ou poderes, que, como num passe de mágica, transcendem os limites físicos. Em vez disso, os fenômenos psíquicos demonstram ser consequência inevitável da existência de uma realidade física interconectada e entrelaçada. O psíquico é remoldurado do acabouço de uma anomalia bizarra que não se encaixa no mundo normal, motivo pelo qual é rotulado paranormal, para o contexto de um fenômeno natural a ser estudado pela física. A ideia do universo como um todo interconectado não é recente, durante milênios foi uma das suposições centrais ou subjacentes às filosofias orientais. O que, sim, é novo a esse respeito é o fato de que a ciência ocidental está passo a passo começando a perceber que alguns dos elementos daquele conhecimento antigo poderiam estar corretos. Porém, a adoção de uma nova ontologia não é algo que se possa fazer com facilidade. Quando tratamos de tópicos sérios, como de nossa visão da realidade, por exemplo, é sensato adotar a máxima conservadora: não se meta a consertar o que não está quebrado. Mesmo assim, nos sentimos na obrigação de examinar com muito cuidado as evidências a fim de verificar se o psíquico é real ou não. Se a conclusão for positiva, as suposições anteriores sobre o relacionamento entre a mente e a matéria estão incorretas e precisaremos escolher algumas alternativas. Enquanto explorarmos o conceito do psíquico como mentes entrelaçadas, iremos considerar exemplos de experiências psíquicas na vida real e em ambientes de laboratório, faremos um levantamento das origens das pesquisas psíquicas, dos resultados de milhares de testes laboratoriais controlados e demoliremos alguns mitos criados pelo ceticismo. A seguir, iremos explorar o tecido da realidade tal como nos é revelado pela física moderna, e veremos por que ele está se tornando cada dia mais relevante para a compreensão do como, e do porquê existe o psíquico. No final, descobriremos que o poeta inglês do século XIX, Francis Thompson, pode ter sido quem o descreveu da melhor maneira possível. Todas as coisas, pelo imortal poder, tanto perto como longe, ocultamente, estão umas às outras tão ligadas, que não se pode uma só flor mover, sem que as estrelas sejam perturbadas. Capítulo 1. No princípio, a realidade não é mais o que costumava ser. Os historiadores discordam sobre a data precisa em que a realidade se transformou. Alguns dizem que foi em 1905, outros apontam para eventos-chave transcorridos em 1964 e em 1982. Penso nessa mudança como o lento deslizar de uma geleira que se moveu ao longo da maior parte do século XX. Essa nova realidade ainda não está totalmente compreendida. Mas aquilo que já atingimos sugere uma espantosa metamorfose do antigo, algo tão inesperado que, por muitas décadas, quase ninguém lhe deu atenção, os poucos que a perceberam ficaram, no começo, emudecidos diante de suas consequências. No momento em que foram capazes de se expressar, murmuraram adjetivos como chocante, bizarro, avassalador e fantasmagórico. Essas pessoas não são publicitários enfeitando produtos comerciais de que não precisamos, mas sim físicos e filósofos de vidas morigeradas que ainda estão lutando para entender o que significa a nova realidade. A nova realidade se refere à compreensão moderna do meio interconectado dentro do qual vivemos, o tecido da realidade como é revelado pela física moderna. O objetivo deste livro é explorar uma das consequências desta nova realidade sobre o reino familiar da experiência humana. Veremos o que ocorre quando a experiência é encarada a partir da perspectiva da teoria quântica e, ao fazê-lo, teremos uma surpresa: determinados fenômenos já considerados como impossíveis poderão, de fato, existir. Estou falando dos fenômenos psíquicos como telepatia, clarividência, por exemplo, e psicocinese. Algumas pessoas poderão objetar que a ligação entre a elegância da teoria quântica e a fantasmagoria dos fenômenos psíquicos é ilegítima, que é um erro alegar que uma conexão existe, apenas porque estes dois domínios estão permeados de efeitos inexplicáveis. Essa objeção, sem dúvida, é compreensível. A teoria quântica é uma descrição matematicamente precisa e muito bem testada do mundo observável. Os fenômenos psíquicos são escorregadios,
Eventos subjetivos com um passado maculado por falsificações. No entanto, como agora se observa, o tecido da realidade sugerido pela teoria quântica e as observações associadas com os fenômenos psíquicos demonstram espantosas semelhanças, que são assombrosamente estranhas e precisamente afinadas para sugerir um relacionamento significativo. Esta é a conexão que pretendemos explorar aqui, a conexão psíquica. A palavra psi foi criada como um termo neutro para designar fenômenos psíquicos em 1942, pelo psicólogo britânico Robert Touris. Refere-se a 23 a letra do alfabeto grego e se pronuncia, em inglês, como sig-sai, correspondente a suspiro, o som, em português é mesmo psi. Psi também é a primeira letra da palavra grega psiché, com o significado de mente ou alma. Touris escolheu o termo como forma de se referir a experiências psíquicas, sem implicar origens ou mecanismos. As experiências psíquicas comuns incluem conexões de mente para mente, telepatia, percepção de objetos ou eventos à distância, clarividência, percepção da ocorrência de eventos futuros, precognição, e interações entre a mente e a matéria, psicocinese. A psi também pode estar envolvida em palpites intuitivos, em sensação viscerais de agrado ou desagrado sem motivo aparente, em cura à distância, no poder da intenção e na impressão de que alguém está nos olhando. Há palavras para experiências psíquicas em todas as línguas, do árabe ao zulu, do tcheco ao gaélico da ilha de Man e entre a Inglaterra e a Irlanda. A universalidade destas palavras reflete o fato de que esses fenômenos pertencem às experiências humanas básicas. Com certeza, experiências psíquicas foram relatadas por pessoas em todas as culturas e ao longo de toda a história, e pertencem a todas as faixas etárias e níveis educacionais. Ciência proibida. O público, em geral, sempre esteve interessado em fenômenos psíquicos. Todavia, dentro da ortodoxia científica, esses fenômenos sempre foram considerados ou uma genuína batata quente ou um brinquedo de pessoas que possuíam batatas na cabeça, em vez de cérebro. Muitos cientistas acreditam que os fenômenos psíquicos são reais, porém, demasiado desconfortáveis para serem tocados, do mesmo modo que uma batata quente. Outros, no entanto, acreditam que os fenômenos chamados psi são uma novidade infantil, indigna de uma atenção mais acurada. A maioria dos que acreditam que os fenômenos psíquicos sejam reais é forçada a confrontar o problema dos conhecimentos proibidos, tópicos, semelhantes a tabus que restringem a realização de experiências, a alocação de recursos e a publicação de determinadas ideias nas revistas científicas. Um artigo referente a este assunto, publicado na revista Science em 2005, descreveu os resultados de um levantamento sobre os conhecimentos proibidos entre cientistas de grande prestígio que trabalham em departamentos universitários dos Estados Unidos. Nesse levantamento, descobriu-se que a maioria sentia que restrições informais limitavam o que podiam estudar. Essas restrições incluíam preocupações sobre o que acreditavam que a mídia jornalística, editores de revistas especializadas, ativistas ou colegas poderiam pensar sobre seus interesses. Devido a essas pressões sociais e políticas, os cientistas se esquivam de temas controversos, como um deles que respondeu ao levantamento declarou: "Tanto quanto me for possível, gostaria de afastar da minha vida qualquer acusação de ser lunático." Esta é ainda a situação para a realização de pesquisas em tópicos. Imagine-se a situação para a pesquisa na área dos fenômenos psíquicos. As fontes tradicionais de financiamento sequer consideram tocar em batatas quentes e, como resultado, há menos de 50 cientistas convencionalmente treinados em nível de doutorado, em todo o mundo, que estejam engajados em pesquisas psíquicas. Uma característica comum entre os participantes desse grupo é que não são intimidados pela ortodoxia. Eu sou um desses poucos iconoclastas de carteirinha, e quase sempre me perguntam por que me interessei pelas pesquisas psíquicas e, mais ainda, por que persisto em uma missão aparentemente tão quixotesca. Para responder a essas perguntas, farei um breve resumo de minha formação. Uma perspectiva pessoal. Pelo que consigo recordar, me senti consumido pela questão da existência pessoal por muito tempo. Ainda na escola primária, quando o recreio do período da manhã começava, as crianças saíam aos empurrões para o pátio para se pisotear alegremente. Eu ficava para trás, com o intuito de cobrir minha pobre professora, senhorita Platt, de perguntas existenciais.
As professoras primárias não ganham nem de longe o suficiente para se dar ao trabalho de fazer as vontades de garotos chatos e perturbados por incertezas filosóficas, em especial na hora em que poderiam descansar um pouco. Eu me sentia fascinado por perguntas, como, por que estamos aqui? Isto é tudo o que podemos fazer. A vida tem algum propósito real ou toda essa ênfase em aritmética e ortografia é apenas uma distração para desviar a atenção de questões mais importantes, como a futilidade da existência, por exemplo. Um dia, alguns garotos estavam cuspindo bolinhas de papel mastigado uns nos outros e fazendo uma enorme algazarra na sala de aula. Enquanto olhava a confusão crescente, me lembro de pensar: mas o que há de errado com esses garotos? Eles se portam como crianças pequenas. No instante em que este pensamento passou por minha mente, fui atingido por um momento peculiar de esclarecimento mental. Esses pensamentos não poderiam ser meus. Eram os pensamentos exasperados de uma pessoa adulta, encarregada de supervisionar uma tropa de primatas pré-adolescentes e mal comportados. Entretanto, eu estava no meio deles, também eram dos macacos arteiros, portanto, o que esse tipo de pensamento fazia dentro de minha cabeça? Foi como um raio. De repente, percebi que eu, e meus pensamentos, não éramos necessariamente a mesma coisa. Em retrospectiva, talvez tivesse apenas simpatia por minha pobre professora, cujo rosto estava congelado naquela mesma expressão de angústia permanente, que se tornou famosa pelo grito, quadro do pintor Edvard Munch. Foi este episódio que acendeu em minha mente incidentes similares de aguda percepção de mim mesmo e me levou a ponderar questões como: quem é o eu que está vigiando meus pensamentos? E, depois, quem é que está fazendo essa pergunta? A curiosidade não era causada por qualquer angústia existencial. Tive uma infância feliz e fui criado por uma família de artistas e alegremente agnóstica. Meus interesses eram inerentes. Um amigo, uma vez, brincou comigo dizendo que eu deveria ter nascido com um par extra de cromossomos do porquê. Não importa qual fosse a causa, meu interesse pela mente humana foi catalisado pela primeira profissão a que me dediquei. Aos 5 anos, comecei a estudar violino. Antes de me dar conta, tinha passado 20 anos tocando em orquestras e quartetos de cordas e até mesmo realizando pequenos trabalhos como solista principiante de música clássica. Durante esses anos formativos, tanto meus pais como meu professor de violino costumavam me incentivar, utilizando uma determinada expressão. Depois que terminava de executar uma peça difícil, diziam: estava bom, mas você não está desenvolvendo todo o seu potencial. Este mantra, com certeza, servia como um poderoso estímulo para me exercitar ainda mais. Mas seu efeito real foi me levar a imaginar, com intensidade crescente ao longo dos anos, qual é o meu potencial? Como saberei quando tiver desenvolvido? Quais são os limites extremos da mente humana? Meu envolvimento com tais perguntas me afastou da carreira musical. Sentia-me atraído pela questão das capacidades e dos potenciais dos seres humanos. Hoje, depois de passar a maior parte de minha carreira investigando esta questão, ainda não sei onde termina o potencial humano. Quanto mais observo, mais descubro o quanto existe ainda por aprender. Passei a concordar com Willis Arman, presidente do Instituto de Ciências Noéticas, de 1977 a 1997, que escreveu de maneira intensa sobre esses assuntos. Arman, de forma sucinta, sumarizou a situação, dizendo: talvez os únicos limites da mente humana sejam aqueles em que acreditamos. Entre os muitos tópicos interessantes associados ao potencial humano, houve um que logo me chamou a atenção: as experiências psíquicas. Comecei a me interessar pelo psíquico aos 10 anos de idade, depois que descobri aquela maravilhosa prateleira da biblioteca pública que guardava os contos de fadas, a mitologia, as parábolas e a ficção científica. Nesses reinos ficcionais, achava-se natural que a mente tivesse poderes e capacidades excepcionais, e tudo isso parecia perfeitamente razoável para minha jovem intuição. Foi mais ou menos nessa época que também descobri ter afinidade pelas ciências e pela matemática. Mas já estava bem claro que a ciência e os contos de fadas compartilhavam de uma única característica comum: a imaginação criativa. Além desse ponto, não conseguia perceber como as duas áreas poderiam, talvez, apresentar qualquer conexão. Mesmo assim, fiquei impressionado com a maneira como os poderes psíquicos dentro do conhecimento da yoga, os siddhis,
eram descritos, em uma linguagem tão natural, nos antigos textos, como o Yoga Sutras de Patanjali. Essas habilidades não eram descritas como poderes sobrenaturais, como apareciam nos contos de fadas, mas sim como consequências pragmáticas e corriqueiras da prática de meditação, e as afirmações excediam de longe os limites da ciência. Mas os autores desses livros pareciam pessoas cuidadosas e inteligentes e davam a impressão de ser bastante habilidosos na investigação do espaço interno, ao mesmo tempo que os cientistas ocidentais haviam desenvolvido suas técnicas para a investigação do espaço externo. Mas é claro, pensava, essas alegações são apenas histórias infantis, fantasias imaginativas de povos pré-científicos. Achei o fato mais natural do mundo adotar uma posição cética com relação a elas, uma vez que meus interesses não eram motivados por frequentes experiências psíquicas, mas, ao contrário, por uma forte curiosidade e uma disposição natural para a empatia. Um dia, depois de ter torrado a paciência de uma bibliotecária repleta de boa vontade, fazendo perguntas além da conta, ela me mencionou livros que descreviam a investigação científica de fenômenos psíquicos. Fiquei viciado. Descobri que, no final das contas, havia uma ligação entre as habilidades psíquicas e a ciência, habilidades que podiam ser testadas em laboratório. Logo percebi que, para cada 2 livros que lia, nos quais evidências científicas para a psi eram apresentadas, descobriria um terceiro livro que as refutava. Lia um livro cético e sentia o cinismo crescendo dentro de mim, na forma de condescendência pelas veleidades da estupidez humana. Depois, lia um livro escrito por um cientista, que havia de fato conduzido experiências controladas, e me sentia excitado sobre as perspectivas da exploração da mente humana. Ambos os lados da controvérsia pareciam igualmente sensatos, ambos argumentavam seus pontos de vista de maneira convincente. Mas, depois de ler todos esses livros, aprendi que o debate seguia um padrão previsível. Um lado apresentava evidências experimentais de que alguma coisa interessante se passava, o outro argumentava que as evidências não eram suficientemente boas para ser levadas a sério. Alguns céticos empurravam a dúvida sistemática ao extremo e insistiam em que as evidências positivas eram sempre o resultado de erros ou de fraudes intencionais. Conforme meu entendimento, dentro dessa dialética, um lado estava lutando para entender as profundidades do espaço interno auscultando a natureza com questões argutas, o outro estava tentando manter o status quo por meio de uma negação apaixonada, às vezes, feroz. Os partidários do primeiro estavam dispostos a correr riscos para avançar no conhecimento humano, enquanto os defensores do outro eram negadores sistêmicos, interessados em defender o dogma. Achava os exploradores muito mais interessantes que os céticos e sentia-me impressionado pelo fato de que algumas das maiores mentes dos tempos modernos, pessoas como Wolfgang Pauli, laureado Nobel, e o psicanalista Carl Jung demonstravam interesse pelos fenômenos psíquicos. Cerca de 15 anos mais tarde, depois de ter iniciado meu exame da literatura sobre as pesquisas científicas, já havia conquistado meu mestrado como engenheiro elétrico e um doutorado em psicologia pela Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Além do psíquico, estava interessado em cibernética e em inteligência artificial. Meu orientador para a dissertação em engenharia elétrica foi Heinz von Foerster, um dos pioneiros e fundadores da cibernética. Uma das contribuições duradouras de von Foerster foi esclarecer o papel da autorreferência em domínios complexos, inclusive certas condições causadoras de perplexidade, tais como quando o observador observa a si mesmo. A cibernética deu origem a tópicos conhecidos hoje como sistemas auto-organizadores e a teoria do caos, e mantenho meu interesse nessas disciplinas porque acredito que a autorreferência e o psíquico estão profundamente relacionados. 4. Meu trabalho de graduação envolveu a projeção de modelos computadorizados da cognição e da aplicação da inteligência artificial, e quem me orientou foi Andrew Orton, conhecido por suas pesquisas sobre cognição e emoção. Um dos membros da minha banca de doutorado foi John Bardeen, um dos 4 cientistas que recebeu 2 prêmios Nobel. Entrelaçamento. Talvez a descoberta mais significativa de todas seja o entrelaçamento, uma previsão da teoria quântica em que Einstein não conseguia crer inteiramente e que denominou ação fantasmagórica à distância. Erwin Schrödinger, um dos fundadores da teoria quântica, utilizou a palavra entrelaçamento como referência às conexões entre partículas separadas, mas que persistiam apesar da distância. Essas conexões são instantâneas e operam por fora do fluxo usual do tempo 15 e implicam, em níveis muito profundos,
separações que vemos entre os objetos isolados que são, em certo sentido, ilusões criadas pelos limites de nossas percepções. O resultado final é que a realidade física se encontra interconectada de maneiras que apenas começamos a entender. O entrelaçamento foi previsto tomando por base a fundamentação matemática da teoria quântica. No princípio, se pensava que fosse tão frágil que, segundo a estimativa de um físico proeminente, qualquer coisa, mesmo a passagem de um raio cósmico na sala ao lado, perturbaria as correlações quânticas o suficiente para destruir-lhes os efeitos. 16 Hoje, sabemos que o entrelaçamento não é somente um conceito teórico abstrato, nem um soluço quântico, que aparece durante instantes infinitesimais dentro do reino dos átomos. Foi inúmeras vezes demonstrado como factual por meio de experiências realizadas em laboratórios de física em todo o mundo, a partir de 1972. À medida que as pesquisas sobre essa surpreendente característica da natureza se aceleram, as conexões entrelaçadas demonstram-se mais pervasivas e robustas do que qualquer pessoa tenha imaginado. 17 Uma revisão do desenvolvimento da pesquisa sobre entrelaçamentos, realizada em março de 2004 pelo escritor Michael Brooks, e publicada pela revista especializada New Scientist, concluiu que os físicos agora acreditam que o entrelaçamento entre partículas exista por toda parte, durante todo o tempo. Além disso, encontraram recentemente evidências chocantes de que afeta o mundo mais amplo e macroscópico que habitamos. Um cenário fantástico. Acredito que do entrelaçamento surgirá um cenário que possibilite, em última análise, conduzir a uma compreensão bastante melhorada do psíquico. O cenário começa com a explosão do emprego de sistemas de informações digitalizadas em cada setor da vida moderna. A necessidade de manter seguras essas informações originou uma pressão maciça sobre as indústrias da comunicação e da computação e gerou a necessidade de computadores capazes de processar informações milhares de vezes mais rápido que os supercomputadores mais velozes de que dispomos nos dias atuais. Uma possível solução é a computação quântica. Foi estimado que um único computador quântico poderia, pelo menos em teoria, realizar mais operações do que estariam ao alcance de um computador digital clássico que tivesse o tamanho do universo inteiro. 19 Esses pronunciamentos eletrizantes atraíram um substancial apoio financeiro, e, como resultado, a pesquisa sobre comunicações e processamento de informações em nível quântico encontra-se em rápido avanço. Artigos relatando novos desenvolvimentos na teoria e aplicações do entrelaçamento aparecem agora regularmente nas revistas científicas especializadas. No início, as demonstrações do entrelaçamento se embasavam em mensurações muito sensíveis dentro de condições exóticas, como frio extremo ou períodos de tempo muito curtos, mas hoje os pesquisadores estão relatando formas de entrelaçamento cada vez mais complexas e que duram por períodos muito mais longos e dentro de temperaturas bem mais elevadas. Para usos práticos, como computadores quânticos, é provável que propostas como purificação de entrelaçamentos, ou repetidores de coerência, que indicam maneiras particulares de estender os estados quânticos especiais requeridos para a sustentação do entrelaçamento, serão refinadas ainda mais, visando a permitir que objetos cada vez maiores permaneçam entrelaçados a temperaturas ambientes e por extensões indefinidas de tempo. Os físicos se demonstraram capazes de entrelaçar conjuntos de trilhões de átomos em forma gasosa, e o entrelaçamento também já foi identificado em condições naturais entre os átomos de amplas quantidades de sal, 1 cm². 21 fótons entrelaçados, projetados através de chapas metálicas, permaneceram entrelaçados depois de perfurarem o obstáculo e surgirem do lado oposto. 22 Os fótons também permanecem entrelaçados depois de serem transmitidos por 50 km de fibras óticas ou mesmo quando são projetados por meio da atmosfera, em estado de total liberdade. Conjuntos de 4 fótons entrelaçados, como se comprovou, tornaram de forma significativa a computação quântica mais fácil de realizar do que antes se calculava. 23 moléculas orgânicas, como a da tetrafenilporfirina, C44H3QN4, foram submetidas a entrelaçamento com amplo sucesso. Apesar do fato de que dificuldades práticas devem ser superadas antes que o entrelaçamento possa ser demonstrado nos vírus, proteínas e sistemas vivos, não existe mais limite teórico para o tamanho que um objeto entrelaçado pode atingir. É claro que os físicos se apressam a observar que, quando objetos em escala atômica cuidadosamente preparados interagem com o ambiente, digamos,
colidindo com as moléculas do ar ou atravessando campos eletromagnéticos, estes também se entrelaçam com tais objetos. De pronto, essas interações tendem a embaçar o estado especial de coerência quântica, dentro do qual as formas mais simples de entrelaçamento podem ser observadas com maior facilidade. Esta perda de coerência, apropriadamente denominada decoerência, é a razão, entre outras, de percebermos os objetos presentes em nosso cotidiano como entidades separadas e não ligadas umas às outras de maneira confusa. No entanto, a decoerência não faz com que os efeitos quânticos desapareçam como num passe de mágica. Ainda assim, todos nós estamos totalmente permeados por partículas entrelaçadas. A questão apresentada aqui é se estes estados de profundo entrelaçamento são relacionados de maneira significativa com as experiências humanas da vida diária. Caso isso seja verdadeiro, se estão da mesma forma relacionados com os fenômenos psíquicos. Proponho que as soluções para essas alternativas sejam sim e sim, como veremos nas páginas a seguir. Uma razão é que alguns cientistas agora acreditam que o entrelaçamento biológico, as conexões quânticas dentro e entre sistemas vivos, será útil para explicar as propriedades holísticas da própria vida. Numerosos cientistas, incluindo o físico Brian Josephson, laureado com o Prêmio Nobel, também propuseram que os sistemas biológicos podem encontrar maneiras de utilizar o entrelaçamento em formas exclusivas. 25 em 2005, Johann Sumamer, físico da Universidade de Tecnologia de Viena, Áustria, propôs que, uma vez que o entrelaçamento é encontrável em qualquer parte da natureza, é concebível que a evolução tenha aproveitado esses fenômenos para vantagem própria. Em particular, propôs que o entrelaçamento conduziria à consecução de vantagens darwinianas e poderia coordenar reações bioquímicas em diferentes partes da mesma célula ou de um órgão. Poderia também correlacionar o acionamento de neuroníons distantes entre si e coordenar o comportamento dos membros de uma espécie, uma vez que é independente da distância e não requer nenhum liame físico. Também é concebível que o entrelaçamento correlacione processos entre membros de diferentes espécies e até mesmo entre sistemas vivos e o mundo inanimado. Alguns físicos chegaram a especular que o entrelaçamento se estenderia todas as coisas que formam o universo, porque, pelo que sabemos, toda energia e toda a matéria emergiram de um único Big Bang primordial. Desse modo, tudo o que existe já saiu da explosão em estado de entrelaçamento. Alguns especulam ainda mais além, ou seja, que o espaço vazio, o próprio vácuo quântico, pode estar repleto de partículas entrelaçadas. 27 Essas propostas sugerem que, a despeito das aparências do nosso cotidiano, podemos estar vivendo dentro de uma realidade holística e profundamente interconectada. 28 Para deixarmos as coisas bem claras, essas especulações estão sendo propostas em artigos e livros de físicos tradicionais, e não por místicos de olhos brilhantes e arregalados, envolvidos com as filosofias da nova era. O futuro. Em um futuro próximo, quando o conceito de entrelaçamento estiver mais bem compreendido, espero que alguém tenha uma ideia brilhante e indague: o que sucederia caso dois seres humanos se entrelaçassem? Talvez demonstrassem comportamentos correlacionados também à distância, do mesmo modo que o faz a matéria entrelaçada. Estudos de caso de gêmeos idênticos serão utilizados para justificar essa especulação. Por exemplo, considere o caso verdadeiro em que meninos gêmeos, porém criados isolados, fossem independentemente chamados de Jim por seus pais adotivos. Cada Jim casaria com uma mulher chamada Beth, se divorciaria, depois, se casaria com uma mulher chamada Linda. Ambos os Jims se tornariam bombeiros e cada um resolveria construir um banco circular, pintado de branco, ao redor de uma das árvores de seu quintal. 29 Será que tantas coincidências poderiam surgir de genes comuns que ainda programassem as tendências para ambos se casarem com mulheres chamadas Beth, e depois, com mulheres chamadas Linda, e ainda levassem os dois a se tornarem bombeiros? Ou seria este caso um reflexo de que os dois genes estavam de algum modo entrelaçados? Intrigada por tais histórias e por outras demonstrações de entrelaçamento biológico, ou bioentrelaçamento, alguma cientista empreendedora se decidiria a realizar uma experiência. Ela isolaria os dois gêmeos idênticos em câmaras escuras, à prova de som e isoladas por escudos eletromagnéticos. Ela pediria aos dois que conservassem a imagem um do outro em seu consciente, ao mesmo tempo que ela, de forma aleatória, acendesse e apagasse uma luz sobre um deles.
Seria previsível que cada uma dessas centelhas luminosas gerasse uma resposta neural no cérebro desse gênio. Depois de confirmar a presença dessas respostas automáticas, ela examinaria a atividade mental do outro gênio, que não fora assim estimulado, para ver se ocorreriam respostas correspondentes ao mesmo tempo. Essa experiência por eletroencefalografia, ou correlação EEG, demonstraria com sucesso uma correlação positiva entre os dois cérebros e seria saudada como um avanço científico de proporções assombrosas. Mas alguém diria calmamente: eu só imagino como é que eu me sentiria quando meu cérebro estivesse entrelaçado com o cérebro de outra pessoa. Seria assim que a panóplia dos fenômenos psíquicos seria redescoberta pela enésima vez, mas desta e pela primeira vez, seria acompanhada por uma fundamentação teórica sólida. Por quanto tempo teremos de esperar antes que este cenário fantasioso seja montado? Por tempo algum. Os experimentos dos cérebros entrelaçados já foram realizados mais de uma dúzia de vezes durante os últimos 40 anos e por grupos independentes. E todos funcionaram. Uma das pioneiras dessas experiências foi publicada em 1965 na revista Science. Esse estudo relatava que os eletroencefalogramas, EEGs, de alguns pares separados de gêmeos idênticos, 2 pares em um conjunto de 15 pares testados, demonstravam correspondências inesperadas. Quando era pedido a um gêmeo ou gêmea que fechasse os olhos, o que faz com que os ritmos alfa do cérebro aumentem, os ritmos alfa do gêmeo correspondente, distante daquele, também aumentaram, segundo os registros. 31 O mesmo efeito não foi observado em pares de pessoas não relacionadas dessa forma. Hoje, relatos de resultados positivos sobre essas experiências de correlação continuam. Um avanço notável foi publicado em 2003 por Leana Standish e suas colegas da Universidade Bastyr. Durante essa experiência, não mais se usou o EEG, mas sim a nova tecnologia de varredura cerebral conhecida como imagem por ressonância magnética funcional, fMRL. Standish descobriu em um dos pares de participantes selecionados que o córtex visual do cérebro da pessoa receptora se tornava ativado quando seu par distante era exposto a lampejos de luz intermitente. Esse resultado não apenas foi consistente com os já relatados pelos estudos que haviam utilizado a correlação EEG como localizou, de maneira precisa, em que parte do cérebro esses efeitos ocorrem. Em 2004, o psicofisiologista Jiri Wackerman publicou uma revisão geral dos estudos realizados segundo essa classe de experiências em Mind and Matter, uma nova revista erudita voltada a pesquisas interdisciplinares sobre os problemas da interação entre a mente humana e a matéria. Wackerman concluiu que parece haver efeitos reais e reproduzíveis, e é encorajador que, com a utilização de projetos experimentais cada vez mais sofisticados, esses efeitos continuem a ser observados e repetidos por investigadores independentes. Mentes interligadas. Este livro sugere que encaremos com seriedade a possibilidade de que nossas mentes se achem fisicamente interligadas com o universo e que a teoria quântica seja relevante para a compreensão dos fenômenos psíquicos. Dito isso, devemos evitar um salto para conclusões prematuras. Não estou alegando que magicamente o entrelaçamento quântico explique todas as coisas fantasmagóricas. Em vez disso, proponho que o tecido da realidade é composto por fibras entrelaçadas, que se demonstram consistentes com o núcleo das experiências psíquicas. É claro que a experiência humana é constituída por muito mais do que um conjunto de barbantes. Nossos corpos são tapeçarias construídas por variações incontáveis do tecido da realidade e nossas experiências subjetivas, buscando estender uma metáfora, são colchas de retalhos formadas por tapeçarias costuradas umas às outras em miríades de formas deliciosas. A compreensão da natureza desta colcha e seus relacionamentos com o psíquico irá exigir além do que a simples identificação da natureza dos fios que tecem o estofo da realidade. Mas este primeiro passo é importante, pois nos fornece uma nova perspectiva, a partir da qual poderemos apresentar questões que, por sua vez, poderão conduzir a respostas inesperadas sobre os fenômenos psíquicos.